Hoje existem circunstâncias terrenas que estão fazendo com que nós possamos esquecer a concretização da promessa feita por Deus. Isso pode nos causar desânimo, desesperança, podem nos fazer cair e nos desviarmos daquilo que nós deveríamos manter a certeza, a convicção de que essa promessa vai ser concretizada. Então, nós não podemos deixar isso acontecer em tempo algum. Por isso, é preciso que tanto você como eu não possamos parar por causa dessas circunstâncias terrenas. Pelo contrário, temos que ter bom ânimo para prosseguir, com perseverança, a carreira que nos foi proposta, até a concretização da promessa acontecer para você e para mim. E a melhor coisa que pode nos levar a agir assim é o que está escrito. E eu vou ler esse texto aqui, para que tanto você como eu agora possamos entender que não devemos deixar que as coisas que existem no mundo possam nos desanimar dessa promessa, possam nos desviar dessa promessa, possa fazer com que caiamos e não acreditamos mais nessa promessa. Mas esse texto que eu vou ler aqui hoje é para nos encorajar, nos estimular e nos incentivar a que possamos manter essa promessa viva e eficaz nas nossas vidas. Então, esse texto está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 ao 20. Então, eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esta palavra aqui, ela é eficaz. Ela nos enche de esperança, de convicção, de certeza, para não desanimarmos, para que não sejamos como os demais que não têm essa esperança, essa promessa. Essa promessa foi feita por Deus
Ele mesmo jurou por si mesmo essa promessa. Então essa promessa é verdadeira, ela não é falsa. Ela não traz falsa esperança para você nem para mim. Pelo contrário, ela traz viva esperança de que ela será concretizada, tanto para você quanto para mim. Esse é o estímulo. Essa promessa é como uma âncora para a nossa alma, segura e firme, inabalável. Então, é isso que nós devemos nos manter. Sabemos que enquanto estivermos vivendo nesse mundo, haverá muitas coisas que tentarão nos envolver e nos enredar para que não tenhamos mais essa esperança, essa promessa. Então, é preciso ter prudência nessa hora. É preciso ter em nosso coração a verdadeira garantia de que isso vai acontecer. Para que não possamos perder isso em tempo algum. Porque nosso objetivo é nos mantermos de acordo com essa promessa. Perseverando cada vez mais. Demonstrando mais amor. Demonstrando mais fé. Mais ânimo e encorajamento. Porque a carreira que nos foi proposta, ela pode ser muito longa. Para chegarmos no final dela aprovado, é preciso que possamos manter a esperança da promessa que Deus fez. Então, isso é bom demais. E esse texto que eu li aqui é exatamente falando sobre isso, para que não haja desânimo em tempo algum. E sim perseverança, cada vez maior, para que não possamos abandonar a nossa confiança na promessa. Porque aquele que fez essa promessa é fiel. Então, a fidelidade de Deus nos garante que essa promessa será cumprida assim, sem dúvida alguma. Agora possamos prosseguir prosseguir para que em nosso corpo, alma e espírito essa promessa continue estabelecida. Então, é isso que devemos fazer. Não fique dando mole ou atenção para as circunstâncias terrenas. Todas elas têm o intuito de fazer você perder essa esperança, de desanimar, de até se desviar da verdade, até ficar desesperado da própria vida. Então, não se deixe enganar ou se levar por essas coisas. Você tem uma promessa muito maior, que é feita por Deus. A garantia dessa promessa vai se cumprir, porque Ele jurou por si mesmo. Isso é bom demais. Essa é a certeza da garantia. Porque se Ele jurou por si mesmo, Ele jurou pela sua própria fidelidade. E esse texto que eu li aqui expressa isso claramente. Para que hoje, no século XXI, possamos prosseguir. Possamos prosseguir cada vez mais, sabendo que a promessa vai se cumprir. Então, não existe desânimo que possa nos fazer cair de nossa firmeza. Pelo contrário, a nossa firmeza tem que nos manter de pé, com os olhos fixos em Deus e também no Senhor Jesus. Para que assim possamos viver de uma forma que possamos agradar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Ele acima de todas as coisas. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. Vamos fazer esse objetivo se concretizar em nossa vida prática, dia após dia. Então, cada pessoa agora que está em Cristo Jesus tem que ter isso. Tem que ser guardado por essa promessa que vai se cumprir. Então, não deixe as circunstâncias terrenas tirarem essa promessa de você. Não deixe que essas coisas anulem a promessa de Deus em sua vida em tempo algum. Pelo contrário, faça com que existam coisas que possam confirmar essa promessa em você. Principalmente a fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, isso é importante demais. Nós devemos guardar a fé até o fim, para que a concretização da promessa aconteça para você e para mim. Então, essa é a mensagem de hoje. Que as pessoas agora tenham esse bom ânimo, tenham essa segurança, essa firmeza, e continuem olhando firmemente
para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o nosso guia até a morte. Então, essa palavra é boa para que tenhamos alegria, alento, ânimo para prosseguir, com perseverança cada vez maior. Então, eu espero que as pessoas agora possam se estimular umas às outras a manterem essa promessa feita por Deus em suas vidas. Não se deixe enganar por ninguém, porque existem muitas coisas por aí tentando desviar as pessoas dessa promessa. Não podemos cair dessa firmeza. Pelo contrário, temos que permanecer firmes até o fim. Porque os que confiam no Senhor, que fez essa promessa, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo. E ele tem que ser concretizado em nome do Senhor Jesus. Então, essa palavra para a igreja hoje, e eu espero que todos recebam essa palavra para a própria edificação da igreja como corpo de Cristo. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.